Sim. Talvez seja o caso também da Maria Silva falar mais sobre, fala sobre o financiamento propriamente dito, os erros, as dificuldades que você tem, está tendo. Aliás, olha, golaço. Cara, você saber, o Ministério das Minas e Energia, a ANEEL e nós estamos sentando sexta-feira, vamos rever todas as regras de geração de energia, todo mundo concorda, mecanismo tarifário. Mas então, foi tão bom o papo que eu tive com eles. Eu alinhei por cima e a gente vai fazer uma reunião a partir de sexta-feira. O leilão que já está marcado, a gente já reviu o financiamento de 70 para 50. Não tinha lá outro jeito que era que fazia? Mas Fala primeiro, né, cara? tabelando o retorno, é assim, a receita vai. Aí eu falei, pronto, vamos discutir esse negócio, vamos fazer por papel. Ele topa, vamos fazer, vamos. Termina hoje Acho que em breve teremos uma boa notícia para nós. Por favor, vamos começar o evento. Estou muito contente de ter aqui o ministro Moreira Franco, um antigo colega meu de faculdade e que é um prazer vê-lo em tão grande responsabilidade e concordou com vir aqui nesses eventos científicos, mas também comemorativo dos meus 70 anos. A Maria Silvia, que foi aluna aqui da EPGE e companheira de longos anos. E eu vou passar primeiro a palavra ao professor Carlos Ivan Simonsen Leal, e depois eu vou fazer umas provocações aqui para a gente ter um pouco de diálogo, um mínimo de divergência para ter um debate interessante. O quê? Então, primeiro o Carlos Ivan abre, depois Bom, a gente passa para os... Luiz, eu, com muita alegria, fui surpreendido pelo convite de sentar aqui. Eu esperava sentar na plateia e eu, basicamente, ontem, ao abrir o seminário, eu falei da minha alegria de participar dessa comemoração dos seus 70 anos. Eu vou dizer 50, porque a sua cabeça continua igualzinha que era com 50, então eu vou tirar 20 anos. 70 cronológicos, 50 na cabeça. E eu acho que, nesse momento que nós estamos aqui, talvez o mais interessante seja aproveitar da presença da Maria Silvia, que eu chamo assim porque nos conhecemos há também há algum tempo, tá certo? Não diga. E do prefeito, ele me disse que preferia ser chamado como prefeito, Moreira Franco, tá certo? Que eu não sei mais se chamo de prefeito, de governador, de ministro, de superministro, de deputada. Então ele me disse, mas eu prefiro ser chamado de prefeito. Então, eu queria apenas dizer da alegria. E como eu sei que os dois vão falar muita coisa, depois talvez a gente possa fazer um pupurri de debate, fazer algum comentário, fazer alguma coisa mais interessante. Então, era isso para começar. Frisando um ponto. Em toda aqui, eu posso contar, eu já contei nessa sala, tem uns 15 alunos, ex-alunos do Aloysio presentes. A Aloysio não teve, se for pegar um professor comum, ele não teve tantos alunos assim. Mas ele teve uns 100 alunos, eu me incluo neles, então vou fazer um autoelogio, eu acho que uns 100 alunos de nível absolutamente fora do normal. Ele foi capaz de atrair, pegar e catapultar essas pessoas todas, cada um de acordo com as suas habilidades, com as suas características, com as suas coisas, provocar a curiosidade. A Luz sempre provocou a curiosidade de todo mundo. Incrível, mais em conversas até do que em sala de aula. Certo? Então, uma capacidade. Sempre foi um professor extremamente dedicado
Pesquisador não precisa dizer, até hoje ele mantém o recorde de ser um dos que mais publicou em revistas de qualidade, talvez ainda o que mais publicou em revistas de grande qualidade, journals científicos ao redor do mundo. Mas ele também é danado, porque ele não só se interessa por economias em espaços de Banach e outras coisas mais abstratas, mas ele também se interessa por lei de falência. E eu nunca vou me esquecer no dia que o Collor, o ex-presidente Collor, confiscou o dinheiro de todo mundo, fez o congelamento. O Aloysio me telefonou, eu estava em Petrópolis, e as duas conversando, em estado de choque, ele disse: o prêmio de risco da dívida brasileira daqui por diante vai ser altíssimo. E foi. Claro. Tá certo? E foi. Tá certo? Então, uma coisa que eu sempre aprendi com ele foi uma coisa muito simples. Em economia, é como na física. Não existe ação sem reação. Você faz uma coisa, essa coisa vai ter consequências. E, geralmente, você só entende essas consequências se estiver olhando com um olhar de equilíbrio geral. O drama da vida é que é muito difícil ter esse olhar de equilíbrio geral. Você tem que fazer escolhas. Não é nem equilíbrio geral num instante só do tempo, não é pontual, é ao longo do tempo. Existem mercados incompletos, existe o diabo a quatro para atrapalhar. E tudo isso em conversas na sala dele, antigamente com um fétido do charuto, aquele cachimbo que ele fumava, mas que ele abandonou por razões físicas, mas que ele... Eu acho que eu devo ter o equivalente a 5 anos de fumaça de cigarro dentro do meu pulmão por causa desse charuto. Mas por mais horror que eu tivesse ao charuto, a conversa era tão prazerosa que a gente ficava, no meu caso, eu e o Sérgio Verno, ficávamos ouvindo ele lá no INPA, depois aqui, conversando sobre os mais diversos assuntos e um jeitinho muito suave, guiando para aqui, guiando para ali, fazendo a gente estudar mais. Foi quem me estimulou a fazer meu doutorado fora. Eu não teria ido sem isso. Então, por isso tudo, eu venho mais uma vez hoje, Aloysio, dizer um muito obrigado. Eu acho que eu falo por todos os seus ex-alunos. Mas, sobretudo, uma coisa eu queria frisar. O Aloysio fez a carreira dele, toda a produção científica dele, no Brasil. E eu fico por aqui. Muito obrigado. Acho que a maior qualidade que eu tenho é ter ex-alunos muito generosos comigo. Obrigado. Deixa eu abrir aqui. Nós tínhamos esse evento científico, nós decidimos pegar alguns tópicos relevantes, né? Hoje é a privatização, concessões, né? Deixa eu falar, antes de passar a palavra aos palestrantes, eu não preciso dizer que a concessão e a privatização são essenciais no Brasil nesse momento, por vários motivos. Uma é por diminuir as possibilidades de corrupção, de má gerência pública, etc., que nós temos um grande problema que nós vivemos atualmente. O segundo é a questão fiscal, né? Nós estamos numa situação fiscal tão difícil, nós fomos levados a isso por medidas de políticas econômicas errôneas, no passado recente e distante. Então, nós estamos num ponto que talvez temos que cortar até despesas essenciais, como educação, ciência e tecnologia, etc. Então, nós precisamos de recursos. E a privatização de concessões, fazer isso mais rápido, é mais que nunca urgente. Então, eu queria deixar, depois, como pergunta aqui aos palestrantes, nós todos temos esse consenso, né? Nós temos que ir nessa direção. Agora, tem que fazer isso de forma relativamente rápida. Não podemos fazer grandes erros, obviamente, mas nada vai ser tão perfeito assim, mas nós temos que
não temos todo o tempo do mundo, porque esse momento é de crise, né? Então, temos que desenhar os mecanismos. Aqui está cheio de especialistas em teoria dos leilões, concessões. Essa audiência aqui é muito propícia para isso, a Fundação tem cheio de especialistas, mas tem muitos especialistas internacionais no assunto, e que eu vejo na audiência aqui muitos, o Quiapo Rio, enfim, muitos que visitaram nossos congressos, além dos brasileiros, estrangeiros. Então, mas nós não podemos fazer o ótimo a timoro, porque muitas vezes o ótimo é inimigo do bom, né? Então, nós não podemos, a urgência é muito grande. Agora, eu estou particularmente, uma pergunta que eu queria particularmente fazer é que a gente tem que fazer, eu acho que nós estamos indo mais para maximizar outorga, né, o valor de outorga, e menos modicidade tarifária, investimentos futuros, etc., porque a situação é muito mais difícil que anteriormente. Agora, é importante fazer outorga na frente já. Nós não podemos fazer coisas para ser pagas em suaves prestações, porque o governo, o Tesouro não pode ser o financiador de quem está comprando o objeto. Um pouco através do BNDES, mas não podemos vender em suaves prestações. Por exemplo, os aeroportos, eu acho que também, isso é um princípio que eu acho que a gente deve seguir. Muito na frente, embora a gente vai vender com preço menor, porque a taxa de juros está elevada, o risco do Brasil está elevado. Então, mesmo sacrificando o valor de venda, eu acho que tem que vender mais, com mais dinheiro na frente, porque a situação fiscal exige. A segunda questão que eu gostaria de enfatizar também é que a venda de participação de minoritária, tem se falado que o governo vai fazer isso. Eu acho ótima. As participações de sociedade, essa sociedade onde o governo é minoritário, no setor elétrico, tem várias delas, tem se falado em vender ela, eu acho essencial, porque o governo, como minoritário, ele não vai defender os nossos interesses, é impossível. Tem pessoas muito mais habilitadas para fazer isso do outro lado, do setor privado. Eu confio mais no setor privado, com todo respeito para todos que participam do governo, mas intrinsecamente é mais. Então, se começar a vender essas sociedades minoritárias, no caso do Infraero, de aeroportos, ou no setor elétrico, tem várias. Isso é outra observação que eu acho que tem que mudar daqui para frente. E a terceira questão, que eventualmente se debatesse aqui, é a questão do saneamento. Porque o saneamento não é só a questão fiscal, e não é só a questão de reduzir o tamanho do Estado, mas é também a questão urgente social. Nós estamos na Olimpíada, nós estamos sofrendo, nós no Congresso aqui, tivemos dificuldade nesses congressos internacionais de trazer muita gente, nós conseguimos trazer muitos pesquisadores, né? Talvez em volta de 500 ou 400, mais de 400, nos 2 congressos que nós fizemos, mas foi difícil, porque tinha muita gente que não queria vir por causa da Zika, né? E a Zika tem que ver com saneamento. E não dá mais para ficar. Então, não é só por questões fiscais, é questões humanas mesmo, né? Outra questão que na Olimpíada ficou a desejar foi a cobertura de esgoto tratado, né, que era uma dos objetivos, das promessas, digamos assim, do Brasil, que não foi cumprida, ficou de longe. Mais uma vez, a Baía de Guanabara não atingiu os níveis razoáveis, embora os japoneses já emprestaram dinheiro, o BID, o Banco Mundial, já se gastou dinheiro públicos, o BNDES, décadas e décadas. Eu falei uma vez na imprensa, gosto de repetir, é que o Brasil não é tão ruim quanto o seu saneamento. E saneamento foge só à questão fiscal, foge só à redução do Estado, é uma questão urgente. Então, eu deixaria isso a quantas nós andamos sobre esses 3 aspectos. Eu passo a palavra primeiro para a Maria Silvia, tá? Que ela tem uma apresentação, depois para o Moreira Franco. Bom dia a todos. Eu só quero começar dizendo que endosso tudo que o Carlos Ivan falou. A Luísa é tudo isso mesmo.
Eu não sei quem, os alunos dele aqui atuais, se ele ainda continua trocando as meias, trocando os sapatos, mas a mulher fica olhando para essas coisas. Eu me lembro sempre de ver o Luiz, sempre pensando no espaço de banas, né, Luiz? Como disse o Carlos Ivan. Mas com tudo isso que ele falou, sempre muito simples, sempre muito acessível, sempre interessado em tudo, sempre buscando a gente para discutir as questões. No dia da minha posse, lá no BNDES, a Cristina teve que puxar ele, porque ele já queria discutir privatização comigo lá no palco, durante os cumprimentos. Mas isso é incrível, né? Realmente, quem está de parabéns somos nós, Aloysio. Obrigada por tudo, e é muito bom poder estar participando desse momento aí de comemoração. Bom, nosso assunto aqui hoje é desmobilização de ativos, privatizações, concessões, crescimento. Eu queria colocar alguns aspectos assim, para a gente ordenar um pouco a discussão, e o ministro Moreira Franco e eu e a minha equipe, a gente está trabalhando de uma forma muito estreita, né, muito próxima, e numa integração muito grande, o que eu acho que é extremamente positivo para o processo. Mas queria relembrar um pouco qual foi o papel do banco, o que aconteceu nesse meio tempo e como a gente deve seguir daqui para frente. Eu sou péssima nesse negócio, acabo de desligar. Ah, não, foi. Bom, então, como que começou o envolvimento do BNDES na privatização? E isso é, assim, do meu ponto de vista pessoal, é extremamente interessante, porque eu participei desse primeiro momento. Eu fui para o BNDES, eu trabalhei no governo Collor, o governo inteiro, primeiro em Brasília, depois eu fui para o banco em 91, e fiquei até o impeachment do presidente Collor, e por umas coincidências da vida, voltei ao BNDES no impeachment da presidente Dilma. Enfim, espero que fique por aí. Mas essa foi a grande fase da privatização no país, porque foi onde se colocou pela primeira vez um programa organizado de desestatização. Já havia acontecido venda de ativos antes, mas nunca um programa como o Programa Nacional de Desestatização, que tinha um arcabouço jurídico muito bem definido e que deu uma segurança muito grande ao processo. A gente nunca teve nenhum tipo de contestação aos fundamentos jurídicos do processo de privatização, e um papel do banco que foi muito bem definido. O banco, ele, por ter um conhecimento da economia brasileira muito grande, um conhecimento setorial muito importante, talvez seja o órgão no Brasil que melhor tem esse conhecimento, claro que o Banco Brasil, Caixa também, mas o banco é o banco da indústria, dos serviços, do comércio, da infraestrutura, ele realmente está muito presente em todos os setores. Então, ele foi escolhido como parceiro ideal para ajudar, apoiar tecnicamente no desenvolvimento dos estudos e dos projetos. Naquela época, o Torinho está aqui, né? O Torinho participou ativamente disso, a gente fazia 2 consultorias, era um momento diferente, porque nós estávamos falando em vender grandes empresas, diferente do momento atual, que nós estamos falando muito mais de prestação de serviços, de concessões, né? Mas naquela época nós estávamos falando de vender grandes empresas e, portanto, eram consultorias extremamente robustas, sofisticadas. Nós tínhamos que fazer 2 estudos para cada privatização e, em alguns casos, um terceiro, quando havia uma discordância entre os 2. Mas o importante é que o banco apoiava, desde a entrada da empresa no processo até a venda. Então, era um trabalho completo. Nós não tínhamos nenhuma ingerência em quem entrava para ser privatizado ou não. Nosso papel era um papel técnico, fazer os estudos, escolher a modelagem, prospectar vendedores, entregar no leilão. E, enfim, então foi uma época extremamente rica. Eu acho que o banco adquiriu um conhecimento muito grande, ainda maior, não só dos setores, mas como essas grandes empresas. Como eu disse, um papel completo, que vinha desde a entrada no Programa Nacional de Desestatização. A empresa depositava suas ações num fundo que existe até hoje, chamado Fundo Nacional de Desestatização, e, a partir daquele momento, o BNDES era responsável por gerir o processo. O que aconteceu naquela época? Coisas muito importantes, né? A Uzi Minas foi a primeira empresa a ser privatizada. Talvez vocês, alguns não, na época não acompanharam certamente, mas já podem ter lido sobre isso. Foi uma guerra para fazer essa primeira privatização. Está aqui a Mariane, que trabalhava lá no banco nessa época também. Nós 2 éramos assessoras do Modiano, depois eu me tornei diretora do banco. E a gente virava noites lá, com liminares, uma guerra enorme, porque não havia uma aderência ao projeto, né? Eram grandes vacas sagradas, CSN, Embraer, Vale do Rio Doce. Eu, sinceramente, quando olho para trás e vejo o momento atual, falo, olha, deveria ser muito mais fácil fazer hoje em dia, porque aquilo, sim, foi quebrar grandes paradigmas. E eu me lembro muito bem, no caso da Vale do Rio Doce, porque a CSN, por exemplo, estava falida, a Embraer estava falida. Elas, realmente, se não fossem privatizadas, hoje nós não teríamos uma Embraer que nós temos, que é um orgulho do país, que é uma grande exportadora,
inovadora em tecnologia. Eu fui a diretora que começou a privatização da Embraer, então conheci bem a Embraer por dentro. Ela valia menos 400 milhões de dólares. Eu fui no alto comando da aeronáutica apresentar junto com o Modiano, como nós dois, apresentar essa linda notícia para a aeronáutica, aquela empresa preciosa valia menos 400 milhões de dólares. E hoje é a potência que é, né? Mas foi, olha, certamente a Vale do Rio Doce era outra, que foi, mas a Vale é rentável. Não era rentável comparada consigo mesma, ela não era comparada com o que havia no mundo de benchmark. E ela se tornou o gigante que é hoje, um potencial enorme. Mas, enfim, foi uma época muito interessante, que eu acho que colocou aqui todos os padrões, que são padrões que até hoje são seguidos quando se fala de privatização. Isso foi transformador, eu vou falar um pouco sobre os resultados, que eu acho que vale a pena a gente relembrar, e foi transformador não só para essas empresas, ele foi transformador para a economia como um todo. Em termos de resultados, são números bastante impactantes. Nós acumulamos Desculpa, deixa eu desligar o telefone. Recursos, né, que foram obtidos do início do processo até 2002 são 105 bilhões de dólares, não é pouca coisa, e foi extremamente importante naquele momento, pelas razões que a Luiz colocou. Nós estávamos vivendo uma grande crise fiscal. Então, o programa foi feito, na época, para reduzir dívida, e foi um negócio muito bem feito, porque nós pegamos as dívidas públicas, fizemos um programa de securitização dessas dívidas, e usamos essas próprias dívidas como moedas no processo de privatização. Então, foi realmente, eu, assim, olhando para trás, existem críticas, as pessoas falam, mas é sempre fácil aperfeiçoar depois que você fez, né? Mas, olhando para trás, eu acho que foi um trabalho muito bem feito e que certamente colocou o país num outro patamar. Quais foram os resultados que a gente alcançou? E eu vivi, como a vida é engraçada, né? Eu acabei vivendo muito isso pelo lado de uma empresa privatizada, porque logo depois eu me tornei presidente da CSN, que era uma empresa que tinha acabado de ser privatizada. Então, eu vi muito o que a privatização pode fazer por uma empresa. A CSN estava numa condição dramática, o Aloysio falou de corrupção, a corrupção da empresa era muito forte, muito grande. Nós tivemos que fazer mudanças profundas, mas era uma joia de uma empresa, que tinha uma mina, tem uma mina, né, de qualidade equivalente à de Carajás, que tinha um corpo técnico excelente, que tinha amor à empresa, e a gente conseguiu reconstruir aquilo e tornar a CSN uma empresa que, já no ano seguinte, entrou no leilão da Light, articulou o consórcio para a compra da Vale, comprou ferrovias, comprou portos, comprou uma empresa no exterior. Então, a empresa que estava quebrada, literalmente, a CSN não pagava fornecedores, não pagava seus funcionários, ela se transformou completamente após a privatização. Então, nós tivemos, nesse período, uma forte entrada de capitais estrangeiros que vieram juntos com a privatização, investimentos muito pesados, assim, na siderurgia, sei lá, foi coisa de dezenas de bilhões, investimentos não só em expansão de capacidade, em aumento de produtividade, investimentos em meio ambiente, de novo, dando depoimento de quem estava dentro da empresa, né? Eu andei durante quase 2 anos na CSN com habeas corpus na minha bolsa, por causa dos danos ambientais da empresa, que foram todos feitos quando ela era estatal, mas no momento que ela virou privada, isso virou um grande case, né, porque eu tinha ordens de mandados de prisão que podiam acontecer a qualquer momento pelo crime ambiental. Nós fizemos um termo de ajustamento de conduta, assinamos aqui com o governo do Estado do Rio, a empresa cumpriu estritamente seu programa de investimento, e, de fato, a poluição em Volta Redonda, todas as vezes que eu ia lá, saía de lá, você saía preto. Aquela fuligem, poluição no Rio, e tudo isso feito enquanto ela era uma empresa pública, né? Então, é um contrassenso total. Houve a crítica muito forte que havia da perda de empregos. Realmente, a CSN, antes da privatização, tinha 22 mil funcionários e chegou a 9 mil depois. Agora, o que ela gerou de empregos indiretos é uma coisa fantástica, porque é uma empresa que é produtiva, que tem lucro, ela tem investimentos, ela gera negócio, então, o poder reprodutor disso, ela paga lucros, ela paga dividendos, enfim, ela tem impacto no mercado de capitais, e a expansão do mercado de capitais nessa época também foi muito forte. Muitas dessas empresas que foram privatizadas abriram capital, algumas forçosamente tiveram que abrir, se listaram na Bolsa de Nova York. Foi um período muito rico, de fato, para o país em todos os aspectos. Governança é um outro aspecto muito importante, que eu acho que, nesse momento, é um valor
importante a gente resgatar nesse momento da desmobilização de ativos, porque foram importados, de uma certa forma, novos padrões de governança, vindo com esses investidores que vieram para os leilões de privatização. E o efeito disso na economia brasileira foi imenso, porque não só essas novas empresas privatizadas, mas o início dessas boas práticas de governança, com empresas familiares tendo conselho de administração, conselhos fiscais, isso não existia antes. Isso foi todo um processo que foi, digamos assim, alavancado pelo programa de privatização. Aumento do nível de competição, ganho de produtividade, com a privatização dos serviços de telefonia, que são tão criticados, e eu acho que tem muitas coisas realmente que até depois foram feitas que não foram na direção correta, e sempre é possível fazer melhor. Mas o consumidor brasileiro, ele se descobriu nesse período, né? Não adiantava nem a gente reclamar, porque não tinha reclamar com quem e não tinha alternativa. Então, o cliente, o consumidor passou a ter alternativa, o Código de Defesa do Consumidor, tudo isso se fortaleceu. Então, acho que foi um momento que teve um impacto, que muitas vezes a gente pensa foi vender ativo. Não foi vender ativo. Isso teve um impacto estruturante na economia brasileira, que eu acho que perdura até hoje. Foi uma mudança, de fato, de paradigma. A partir de 2008, o banco entrou numa nova fase e foram feitos vários investimentos, são essa fase recente, que principalmente são concessões e PPPs em infraestrutura, né? Então, aeroportos, rodovias, alguma pequena coisa em saneamento, Luiz, saúde, então são OS, gestão privada de serviços, o que mais? Educação, tem algumas experiências interessantes, mobilidade urbana, que é tão importante, né? As arenas, que foram voltadas para a Copa do Mundo, foi o Estádio Mineirão de Belo Horizonte, e outros que estão aí listados. Iluminação pública é um recente que está tendo sucesso. Nesse conjunto de experiências recentes, eu acho que nós temos uma lista de lições aprendidas e que devem servir de reflexão para essa nova etapa que começa agora. Então, assim, o que a gente vê do processo recente, e muitos desses casos hoje estão com problemas, com obras paradas, investidores sem capacidade de investir. Óbvio que tem a questão da Lava Jato, que passa, em muitos desses casos, empresas que estão envolvidas nesse processo, mas tem problemas do processo em si. E algumas delas são, por exemplo, taxas de retorno artificiais. Se buscou tabelar o retorno do investidor, quando cada investidor deve ser capaz de calcular a sua taxa de retorno, e ela é diferenciada. Isso é que é a beleza do processo de leilão, né? Porque se eu tenho acesso a um capital A, ou se eu tenho custo B, cada um vai formar a sua proposta com base na sua taxa de retorno. Uma excessiva participação do BNDES no funding, isso é uma realidade. Quer dizer, o banco, na verdade, bancou o risco financeiro e o risco regulatório dessas concessões, em alguns casos, estendendo empréstimos pontos, chegaram a 80% do total, e hoje os financiamentos de longo prazo, nós estamos ali naquele debate da solução dessas questões, porque em alguns casos sequer se chegou no longo prazo, está-se no empréstimo ponte até hoje, que eu não considero uma forma adequada de fazer. Eu acho que todos os casos têm partes relacionadas, quer dizer, o concessionário contratou a ele mesmo para fazer a obra, então, quem ganhou a concessão contratou a sua própria empresa para fazer a obra, o que dá uma total falta de transparência ao processo, quer dizer, onde que está alocado, de fato, o retorno desse projeto, e há, inclusive, casos em que tem disputas entre eles, embora sejam do mesmo grupo, uma incerteza sobre os retornos esperados, a dificuldade da precificação da outorga, enfim, o que a gente vê é que foi um arcabouço frágil do ponto de vista jurídico, do ponto de vista regulatório, e que nós precisamos agora colocar isso funcionando para que a gente tenha bases para fazer o para frente, né? E eu acho que o para frente, nessa nova fase, o que a gente busca, e eu vejo isso como uma sintonia muito grande do governo como um todo, é um ambiente regulatório claro e estável, projetos com retorno que seja adequado à realidade, uma coisa realista, e dentro da especificidade de cada setor, os mecanismos de revisão contratuais que permitam avaliação de resultados, mediação, arbitragem, ter os riscos adequadamente alocados, quer dizer, pegar o projeto, entender as suas fases de riscos, e aqui seria muito bom se a gente conseguir contar realmente com seguros que consigam cobrir pelo menos parte desses riscos, seguro por desempenho, seguro garantia. Eu acho que o Brasil está muito atrasado nisso, a gente precisa andar rápido e ter esses instrumentos
são extremamente importantes, e ter transparência em todo o processo. Aqui vale uma palavra sobre financiamento. Assim que eu entrei no banco, e assim, todo mundo muito preocupado, quem vai financiar essa nova fase das concessões e PPPs? Eu posso estar enganada, mas eu acho que não faltam recursos para bons projetos, que tenham bons contratos, agências reguladoras que funcionem dentro de segurança jurídica. Porque o número de investidores que procura todos nós é enorme, não só fora do Brasil, não. Tem muitos recursos no Brasil que nunca participaram desse processo, exatamente pelas razões que eu acabei de apontar. Então, se houver, assim, se o investidor olhar, porque são investimentos de 20, 30 anos, para você colocar os seus recursos, ou você, na versão passada, você consegue manejar a situação e tentar obter a taxa de retorno na construção, ou, enfim, situações como a que aconteceram, ou para você ter retorno em 20, 30 anos com confiança, tem que ser realmente uma coisa muito clara, muito transparente, muito bem definida. Então, eu não acredito que faltem recursos. Eu acho que faltam essas condições que a gente acabou de listar. Como é que funciona hoje a governança disso, né? Foi criado, logo nos primeiros dias do governo, com uma medida provisória, 727, o programa de parcerias em investimento ou infraestrutura. Nunca sei. Todo mundo fala PPI, eu nunca sei o que é o PPI. Ministro, o senhor que é o dono do PPI. Programa de Parcerias e Investimento, que o ministro Moreira Franco que conduz. E o que se fez? Como já existia o Programa Nacional de Desestatização, esse programa foi incluído dentro do PPI. Então, na verdade, o BNDES ganhou até uma relevância maior nesse processo, porque agora ele participa do conselho do PPI, tem direito a voto. O banco nunca participou do processo de entrada dos ativos, ele agora passa a participar. E esse conselho é presidido pelo presidente da República. Quer dizer, ele dá um grau de institucionalidade muito maior do que o processo anterior. E nós temos também, contamos no banco, um fundo de apoio, no banco e na MP também do PPI, que pode fazer a estruturação dos projetos, que é exatamente a primeira fase. Nesse novo papel, nós vemos o banco participando menos como financiador dos empreendimentos e muito mais com papel de coordenação. O banco é muito assim, eficiente em fazer esse papel de coordenação, porque ele não é um banco comercial, ele é um banco de investimento. Nós estamos muito próximos dos demais bancos públicos que participam desse processo, o Banco do Brasil, Caixa Econômica. Naturalmente, todos os bancos do sistema bancário brasileiro são muito próximos do banco, porque atuam conosco como agentes do BNDES, né, com financiamentos indiretos. Então, o nosso papel aí de coordenação, de apoio técnico, de alavancagem desses projetos, ele tende a ser muito maior do que a nossa participação direta, garantindo, na verdade, praticamente todo o risco dos projetos, como foi no modelo anterior. E esses instrumentos de garantia, como eu mencionei, via emissão de fiança, estruturação de fundos garantidores, novas formas de fazer, debêntures, o que seja, nós também estamos trabalhando. Os órgãos internacionais, os organismos, são muito parceiros nisso. Nós já temos a parceria do IFC na estruturação de projetos. Eu conversei semana passada com o Banco Mundial, eles estão dispostos a fazer outras formas de parceria, dando apoio até aos estados que eventualmente venham a entrar no programa de desmobilização de ativos. Mas eu acho que assim, a mensagem é essa. Nós buscamos com esse processo, aí falar um pouquinho, só para terminar aqui, Luiz, falar da agenda que você colocou, do saneamento, mobilidade urbana, logística, energia, eficiência energética. Eu acho que o saneamento é uma questão, para mim, assim, penso exatamente como a Luiz, nós já conversamos muito sobre isso, é uma agenda ultrapassada, que o país não vira essa página, né? E você ainda esqueceu de falar dos rios. Você falou da Baía de Guanabara, mas o impacto do saneamento, ele é impacto em saúde, inclusão social. Tem famílias que não têm água no Brasil, isso é uma coisa dramática. Eu trouxe para o BNDES a Marilene Ramos, que também aqui é da casa, da FGV Projetos, né? E a Marilene foi presidente do INEA, presidente do IBAMA, é especialista em saneamento. Eu não levei ela para lá, assim, essa foi uma das razões fortes. Ela é uma engenheira de projetos, mas porque conhece profundamente. E a questão ambiental, ela é transversal a todos esses projetos. Muitas vezes, nos projetos de infraestrutura, a questão crucial é a questão ambiental. Então, a gente tem hoje no banco uma pessoa que conhece profundamente a questão ambiental, de viver por dentro, e que é uma engenheira de projetos. Então, nós temos a área de infraestrutura, o banco, essa é uma grande missão dele, eu entendo assim, nesse momento. E, do outro lado, a contrapartida disso, o espelho disso, o outro lado da moeda, são as concessões, as PPPs e as eventuais privatizações. E os ganhos que a gente espera
São ganhos fundamentais se nós queremos retomar o crescimento e ter o crescimento de uma forma sustentável. Produtividade. Essas palavras são assim, não pode ser só palavras, né? O país tem que pensar em inovação, produtividade e eficiência. Isso tem que deixar de ser palavras. Óbvio que por trás disso tudo está a educação, porque sem isso a gente não vai a lugar nenhum. E realmente tem que deixar de ser slogan e virar ação, porque nós estamos muito atrasados. Certamente vai contribuir para a redução das despesas públicas, vai gerar externalidades sociais enormes, porque estamos falando da prestação de serviços públicos na maior parte dos casos, investimentos, geração de emprego, novas tecnologias, com certeza, e o crescimento da economia de uma forma sustentável. Então, era isso. Muito obrigada. Agora, ministro Moreira Franco. Bem, em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite que me foi feito, que eu aproveito para dizer da minha alegria de estar aqui comemorando os 70 anos do Aloysio. O Aloysio disse aqui que nós fomos contemporâneos da mesma turma, mas ele esqueceu de dizer que ele, em que pese ao longo de sua vida toda, sempre ter sido uma pessoa muito dedicada aos estudos, mas ele não era só dedicado aos estudos. Na realidade, eu conheci o Aloysio, não vou dizer há década, porque ambos temos cabelo branco, mas ele é mais velho que eu, mas no posto 5,5, posto 6, nós todos frequentando festas e numa animação muito grande, e depois ele era normal, ele dançava, tinha namorada, etc. E gostava. E depois nos encontramos na faculdade. Então é uma alegria muito grande eu vir aqui, principalmente para dizer da importância dele, não só como ser humano, mas, sobretudo, como pensador, como intelectual e como alguém que se dedica a formar pessoas, como o Carlos Ivan disse aqui. Eu creio que a Maria Silvia, ela já tocou nos principais pontos do programa. O governo tem uma noção muito clara, que nós estamos enfrentando uma das mais graves crises econômicas da nossa história. Essa crise, ela, num ambiente externo não tão favorável, mas ela é consequência de erros praticados aqui dentro, erros de política econômica, erros de confusão, e, na confusão, a opção pela ideologia ao invés da aritmética. Então, se quis, em várias áreas do governo, achar que era possível substituir a obrigação de usar a soma, a subtração, a multiplicação e a divisão para resolver problemas como, por exemplo, taxa de retorno, e acreditar que era possível, porque queria e tinha poder, fixar uma pessoa só, coisas como taxa de retorno, entre outras. Uma situação em que a máquina pública brasileira hoje ela não tem mais o grau de excelência que teve. Foram anos que hoje se percebe que desorganizou a qualidade da máquina pública brasileira, inibiu todas as áreas técnicas a assumir, a trabalhar com o contraditório, a divergir, a ter votos, a ter textos, a ter trabalhos que exprimissem pontos de vista contrários. E, evidentemente, isso tudo fez com que hoje nós tenhamos uma máquina absolutamente dependente da possibilidade de alguém decidir sozinha sobre os assuntos os mais diversos, como ocorreu ao longo desse período todo. No nosso caso, na nossa área, isso
diminuiu muito a excelência, a possibilidade das agências vir a ser um órgão de Estado com excelência técnica, porque elas perderam, não só pela partidarização, pela politização delas, mas, sobretudo, pelo fato de que as agências jamais foram chamadas para se posicionar tecnicamente. As reuniões eram reuniões durante esse período todo, no começo se dando no Ministério do Planejamento, depois foi para a Casa Civil, em que participavam 20 pessoas, e, evidentemente, uma reunião de 20 pessoas não se consegue discutir coisas tão complexas, tão delicadas, tão exigentes de um conhecimento do detalhe apurado para que as decisões pudessem ser as decisões mais adequadas e mais corretas. Então, o esforço que está se fazendo é um esforço que não é só corrigir, do ponto de vista regulatório, o que se cometeu nessas concessões mais recentes. E diga-se de passagem que, no governo Dilma, a soma das concessões e privatizações realizadas durante o governo dela, e basicamente dos 4 anos de governo, é superior à soma do Itamar, Fernando Henrique e Lula. Então, tem esse aspecto positivo, porque uma bandeira ideológica, um dogma ideológico, ele foi diluído, ele se perdeu, mas, em compensação, nós temos hoje uma massa de problemas em quase todas elas. Em ferrovias, eu cito a ferrovia transnordestina, que é uma complicação para ninguém poder feito. Você tem em rodovias, por exemplo, a BR-40, que vai de Juiz de Fora até Belo Horizonte. Você tem em aeroportos, e na sexta-feira, Maria Silva e eu vamos conversar lá no BNDES, eu vou levar a ANAC para conversar, até porque o banco precisa de cliente que pague, né? Então, não existe nada mais solidário a alguém do que quem é devedor de um banco. Tem uma proteção e um cuidado enorme. Então, nós temos que encontrar uma solução para isso. E em outras áreas também. E a primeira função nossa e nisso nós temos condições, o governo tem condições, porque não depende de muita gente, depende da capacidade do governo ouvir aqueles que tiveram experiências e ouvir aqueles que estão estudando, para que nós possamos ter um ambiente regulatório que restabeleça a confiança. Porque a confiança ficou muito arranhada, muito quebrada. E uma das coisas que mais contribuíram para isso é o fato de você abrir a página de todas essas áreas de concessão, de óleo e gás até o sistema portuário, e você vê que os personagens são basicamente os mesmos. O nível a diversidade, o ambiente concorrencial, ele não pode ter existido, porque se existisse, não seriam os mesmos em todas essas áreas. Quer dizer, então, isso precisa ser corrigido. E não adianta se ter, nós aqui termos, com relação a esse ponto, uma visão de avaliação moral. Isso quem tem é o Poder Judiciário, quem tem é a Polícia Federal, quem tem é o Ministério Público, que está cumprindo o seu papel adequadamente. O que nós temos é que encontrar, tecnicamente, mecanismos que possam permitir que nós avancemos. Pegar a experiência que tivemos, ver os erros cometidos, que são muitos e já estão elencados, e Maria Silva falou sobre eles, e nós encontrarmos novas regras em que as pessoas possam restabelecer a confiança de que aqui é sério. E uma das primeiras iniciativas é você dar prazo. É impossível, em 45 dias, se fazer estudos altamente sofisticados
e se ir para um leilão. Não pode, quando isso ocorre, quem vai para o leilão, ele acha que vai resolver os problemas de risco na conversa, só pode ser, porque ninguém, está entendendo, dá tiradas tão altas se não tiver o mínimo de conforto para saber se eventualmente um problema surgir, ele vai conseguir resolver isso dessa forma. Esse ambiente nós não podemos mais ter. Nós não podemos ter editais só em português, nós precisamos ter editais em inglês, e que sejam postos com acesso a todo mundo. Nós precisamos restabelecer um ambiente que já tivemos no Brasil, de ter grandes empresas de engenharia que fazem projetos, não uma, duas, mas várias, como tivemos, e que foram todas destruídas. E numa época em que o governo tinha dinheiro orçamentário para fazer isso, e fazia estudos de demanda, e esses estudos eram feitos pelo governo e colocados à disposição de todo mundo. Então, evitava todo esse ambiente de ficar tendo regras que quem detém informação privilegiada participa, não participa. Isso tudo gera a possibilidade de um ambiente de cumplicidade, de cobertura, de arranjo, que não é saudável, é ruim, e produz tudo isso que nós estamos vivendo agora. E uma outra parte, quer dizer, essa parte regulatória, nós estamos cuidando, estamos tratando, estamos, por exemplo, debatendo até em que momento nós lançamos os editais com relação aos estudos ambientais, porque isso é outra loucura. Os editais são lançados e o risco ambiental roda de maneira mais absurda, ninguém sabe quem decide, o Ministério não decide, ninguém decide, e aí tem casos mais estranhos de cuidados sem a menor necessidade, que geram custos monumentais, enfim. Então, essas questões nós temos condições de decidir. E o banco, como disse a nossa presidente, ele está reestudando toda a modelagem de financiamento. O Ministério do Planejamento está cuidando disso, nós lá, na Secretaria Executiva do PPI, também temos um grupo cuidando disso, estamos trocando informações, experiências, para que nós possamos apresentar uma modelagem de financiamento em que os papéis sejam claros, que dê segurança, que haja concorrência, que haja a presença não só do BNDES, e não só do BNDES subsidiariamente dos dois bancos públicos, mas que tenha os bancos públicos, que tenha bancos privados brasileiros, que tenha bancos internacionais, que tenham outras instituições que trabalhem em financiamento, e isso com acesso à informação democratizada, em que haja o que sempre foi uma tradição brasileira e que foi quebrada recentemente, que é segurança jurídica. O Brasil nunca teve problema na sua história de segurança jurídica, passou até agora, recentemente. Então, nós precisamos restabelecer isto, para que nós possamos conviver num ambiente adequado. Então, esses problemas todos nós estamos enfrentando. A ideia, os detalhes dele, a Maria Silva falou. A ideia é que nós, no final desse mês, começo do mês de agosto, possamos fazer a primeira reunião do Conselho do PPI para aprovar esta pauta com tempo suficiente para que todos os interessados possam estudar. Deste Conselho, além do BNDES, participa o Ministério do Meio Ambiente, porque está na hora de se tomar decisão. É um órgão que, presidido pelo Presidente da República, obrigatoriamente tem que decidir, não dá mais para não decidir. Estamos organizando procedimentos para valorizar
as agências e os ministérios na sua parte técnica, que é a obrigatoriedade do ministro encaminhar, através de votos justificados tecnicamente, as suas propostas, para que todos participem e que haja a possibilidade do contraditório. Enfim. E, até lá, certamente, novas propostas, novas sugestões de modelagem de financiamento já estarão prontas. O Aloysio colocou aqui três problemas, eu vou rapidamente falar sobre ele. A questão da modicidade tarifária acabou. A própria medida provisória trabalha com o critério de preço justo. Não dá para você querer buscar o impossível. Nós temos que trabalhar com bom senso, com razoabilidade, como a vida é, como as pessoas trabalham no seu dia a dia. O governo tem que trabalhar igualzinho, talvez um pouco mais complicado, porque tem mais variáveis, mas, na essência, é a mesma coisa. Então, o que nós buscamos é preço justo. Na nossa compra, quando você vai a um supermercado e acha que o preço está alto, você vai no supermercado ao lado. E não é o dono do supermercado que fixa o preço, em última instância, porque se ele quer fixar um preço muito alto e o concorrente está pondo baixo, ele vai ter que baixar o dele, ou então vai ter que fechar o supermercado. Assim é a vida e assim é que as coisas serão. Com relação ao segundo problema, que, em função do ajuste fiscal, tem que colocar dinheiro na frente, isso tem que ser mais debatido, porque o ajuste fiscal, a situação econômica, afeta o governo, mas também afeta as pessoas e as empresas. Então, nós temos que buscar um alongamento, um prazo que seja absorvível pela própria realidade econômico-financeira das pessoas, da empresa. E serve também para resolver o problema do ajuste fiscal, sim. Mas quero até dizer que não está se exigindo tanto como resultado desse esforço para o ajuste fiscal. A maior exigência é a questão do emprego. Nós, quando esse programa foi lançado, foi a consciência de que esta área e a exportação são as duas áreas que podem, no curto prazo, oferecer algum tipo de ação positiva, de resultados concretos, mas o objetivo não foi diminuir o custo do Brasil, nem melhorar a qualidade do serviço para a população. Isso está sendo tomado como consequência. O que nós precisamos é gerar empregos. Nós estamos com mais de 11 milhões de desempregados. As projeções nos indicam 14 milhões de desempregados nas áreas metropolitanas, basicamente. É muita gente desempregada. É muita gente desempregada. Então, esse é o problema que nós temos que enfrentar o mais rapidamente possível. E aí, nas discussões na modelagem que será feita pelos ministérios e aprovada no Conselho, inclusive com a participação do banco, do BNDES, nós vamos saber qual é os prazos mais adequados. Finalmente, a questão do saneamento. Não tem a menor dúvida que é a grande questão. Do ponto de vista de qualidade de saúde, qualidade de vida na sociedade brasileira, esse é um grande problema. A água, até que os índices são altos, satisfatórios. Agora, esgoto é uma coisa deplorável. E temos muitos problemas que já vêm de muito tempo. O modelo não é racional. Quer dizer, o ideal, e até se tentou no governo Fernando Henrique, eu trabalhei muito nisso, foi de nós mudarmos o critério de divisão, de gestão de água e esgoto, que hoje é um critério geopolítico. É o município que tem essa responsabilidade, pela Constituição. E aí propusemos uma mudança para que, ao invés de ser o município, ser os rios, não é isso? As bacias. E aí você, está entendendo?
porque passa de uma cidade para outra, aí vai... Enfim, se nós temos cuidado com os rios, as bacias, nós temos uma gestão muito mais racional, muito mais inteligente desse recurso do que da maneira que é hoje. Mas, evidentemente, os prefeitos se mobilizaram e evitaram que esse projeto passasse. Os militares, eles tentaram resolver esse problema. Encontraram uma solução criativa que foi estimular a criação das empresas estaduais, e elas faziam convênios com os municípios que geravam recebíveis, tinham acesso a empréstimo do Banco Mundial, e aí elas se organizaram, que foi o que permitiu dar esse avanço todo. Mas hoje essas empresas elas estão numa situação ruim, quase todas elas. A própria SEDAI, que já foi uma das grandes empresas da América Latina, hoje já não tem a mesma pujança. A Sabesp, idem. A capacidade do governo do Estado fazer a gestão desse recurso, ela é politicamente muito fraca, muito frágil, porque cada vez mais o que nós estamos vendo são as áreas metropolitanas financiando os municípios menores, pequenos. Então, isso drena recurso, drena competência da empresa e gera também um ambiente político, uma visão deste bem equivocada por parte dos municípios. E, finalmente, se criou uma regra que, aonde haja concessão, é necessário que tenha um órgão que faça o acompanhamento e o controle das concessões. O que significa que você tem muitos municípios que estão fazendo isso. Eles interrompem o convênio com a empresa estadual, fazem a concessão, e aí gera um problema enorme, porque a administração, a gestão de tudo isso, por empresas ou por quem se interesse, se torna um problema complicado, o Estado não tem condições de resolver, os índices de evasão é uma brutalidade, enfim, um desperdício absoluto. Então, nós temos que encontrar um modelo para enfrentar isso. Uma ideia que surge seria transformar a ANA, eventualmente, na agência reguladora do setor, para você ter uma agência reguladora nacional para começar, então, a construir uma alternativa técnica viável. Eu sei que o Aloysio estuda muito isso, e até já combinamos aqui de conversar um pouco para ver se nós tenhamos a mesma criatividade que no passado tiveram, quando, diante do mesmo problema, encontraram a solução de pegar o dinheiro do BNDES e montar a estrutura das empresas estaduais. Eu creio que nós temos a obrigação de corresponder com o mesmo brilho, e certamente com você terá, que a geração que construiu essa alternativa teve. Muito obrigado. Antes de eu passar ao público, só com relação a esse último assunto, eu já manifestei na imprensa várias vezes, eu acho que o Brasil teve situações difíceis na qual a Constituição dava o poder para os municípios, né, e os estados, por exemplo, na educação, na saúde, e nós encontramos soluções muito razoáveis de coordenação, por exemplo, na educação, primeiro com Paulo Renato, depois com o Haddad, de fazer uma intervenção federal, não intervenção, é uma palavra forte, mas coordenação federal, e que nos permitiu, por exemplo, a universalização da educação. Na saúde, nos permitiu a universalização da saúde. E também outro caso, por exemplo, dos bancos estaduais, que era um empecilho ao ajuste fiscal. Então, através do problema do PROES, você conseguiu fazer a privatização dos bancos estaduais, embora fosse uma propriedade dos bancos estaduais, e apenas o governo deu um incentivo na renegociação de dívidas para haver uma grande melhora institucional naquela ocasião.
Eu acho que eu só vejo solução na parte de saneamento se houver, assim, essa coordenação, esse modelo sendo utilizado novamente. Muito obrigado. Agora, deixa eu passar aqui a pergunta para a audiência. Não sei se a Maria Silva quer fazer algum comentário, Quer fazer uma pergunta? Tá. Então, começar pelo alguém da mesa, caso for. Vi, tá certo? Não podia deixar de ser diferente, porque conheço os nossos dois palestrantes há muito tempo, sei como eles pensam. Mas, voltando às aulas que a Luiz me dava, tem um negócio, e o senhor ministro tangenciou esse ponto, tem um negócio que me diz, olha, vai ser subir ladeira acima com um saco de 80 quilos de pedra nas costas. No Brasil, nós não temos uma estrutura a termo de taxa de juros boa, adequada. Estrutura a termo de taxa de juros significa o seguinte, um perfil de endividamento público de curto, de médio e de longo prazo, que é resultado do, digamos assim, de várias coisas, mas principalmente um processo orçamentário, o senhor tangenciou esse ponto, um processo orçamentário que numa democracia representativa implica em orçamento mandatório e no nosso caso de alcoólatras contumazes do lado fiscal, implica numa cláusula de equilíbrio fiscal, como a Alemanha fez, há muitos anos atrás. Quer dizer, nós não temos aquele chão que faz a poupança privada nacional pivotar para o investimento privado nacional. Todas essas privatizações, concessões, elas têm que começar numa situação de extrema desvantagem. E eu dizer que o dinheiro vai vir de fora significa simplesmente dizer o seguinte, que eu vou ter que receber dólar, transformar em real, base monetária, eu enxugo com dívida, estou aumentando a relação dívida-PIB. Em outras palavras, para simplificar, tem um tiro para dar, que é o aumento da relação dívida-PIB, na esperança de criar um processo dinâmico que depois vai reduzir essa relação mais adiante com coisa. Eu queria saber como é que vocês pensam, quer dizer, é uma situação de desvantagem tremenda. Como é que a gente pode tentar fazer o melhor nessa situação? Quer dizer, o orçamento mandatório, uma cláusula de equilíbrio macroeconômico, pode ser a evolução natural que está sendo proposto hoje. Essa cláusula de contenção das despesas, ela está botando o problema na sala, tá certo? Nos últimos 15 anos, você desindexou o setor privado e indexou o setor público. Isso é inviável se manter. Mas, por outro lado, nas concessões, eu tenho um prêmio de risco brutal. Hoje nós ainda temos uma votação no mês de agosto para decidir o caminho disso tudo. Olha, a gente olha o efeito sobre a Inglaterra do Brexit, que a moeda caiu 15%, e vamos convir que a Inglaterra é um lugar razoavelmente previsível do ponto de vista fiscal, e a gente vê que nós vamos ter muita dificuldade. O que a gente pode fazer para tentar minimizar isso, já que a gente vai ter que enfrentar essa dificuldade? Eu posso dar a minha opinião primeiro, Maria Silva? Porque eu lamentavelmente, vou ter... A gente vai ter que sair em 5 minutos? Eu tenho que ir para São Paulo. Olha, algumas dessas respostas, as mais estruturantes, elas estão contidas em um documento que nós fizemos, a Ponte para o Futuro. Ou seja, todo esse esforço que está se fazendo de maneira muito clara. Quer dizer, se disse o que iríamos buscar, como é que iríamos buscar, o que nós tínhamos que voltar a praticar
o que já foi deu certo, não há nenhum objetivo de se querer construir uma nova matriz econômica, mas simplesmente usar o que já deu certo no Brasil, inclusive. Deu certo na época do Fernando Henrique, Itamar, deu certo na época do Lula, com a Carta aos Brasileiros, e ele, no primeiro mandato dele, aplicou aqueles pressupostos, e agora tem que aplicar novamente, e achamos que vai dar certo, porque dá certo em tudo que é lugar do mundo, é assim, e na nossa vida é assim que a gente faz as coisas. E nesse documento, a questão orçamentária, ela é posta de maneira muito, muito clara. O objetivo nosso é caminhar para o orçamento impositivo, que você chama de mandatório. Nós vamos chegar a ele, porque ele é uma referência de civilidade institucional. Se nós tivermos o orçamento impositivo, como consequência imediata, nós vamos diminuir substancialmente o número de partidos políticos no Congresso Nacional, porque eles só existem para fazer emenda e busca, só para fazer uma discussão que deveria ser a sociedade com a instituição, e não a sociedade à parte e aqueles que detêm mandato, compondo situações que permitam ter algum tipo de ganho, porque, no fundo, isso é uma distribuição da própria riqueza nacional. Então, além do orçamento impositivo, é objetivo nós termos o orçamento base zero, para que nós possamos ter um orçamento que é uma peça anual. Então, hoje, nós temos no orçamento lançado a construção de uma estrada, por exemplo, que não tem projeto, mas está lá. Então, esse tipo de rubrica gera um processo de esgarçamento da moral pública brutal, porque está lá, estrada tal, tanto. Aí, como não tem projeto, alguém vai tomar uma decisão de contratar uma empresa para fazer o projeto, que aí inventa um mecanismo para facilitar isso, e isso aí gera obras públicas que levam décadas. Então, para que isso não ocorra mais, nós achamos necessário o orçamento base zero e, a cada ano, quer dizer, com uma auditoria externa, fazer a avaliação dos programas e dos projetos, para que se possa organizar o debate orçamentário, que é a única e exclusiva justificativa da existência do parlamento. O parlamento existe para discutir e votar o orçamento. Então, esses objetivos existem. A proposta, que me parece extremamente criativa, de você ter um teto de despesa, que, evidentemente, isso vai ser aprimorado, porque outras medidas decorrentes desta fixação, elas certamente terão que vir, e isso sem assodamento, sem exacerbação, mas com prudência, com cautela, com calma, com razoabilidade, para que nós possamos começar junto com a responsabilidade fiscal, que terá que ser exercida com maior rigor, nós possamos organizar toda essa orgia que você, com muita propriedade, falou, sobretudo a questão da indexação do mundo público. Então, eu creio que esses passos, eles foram indicados, foram debatidos, e é o que vai se procurar seguir. Bem, eu queria pedir desculpas a vocês e agradecer mais uma vez ao Carlos Ivan, à Maria Silvia, e dizer que eu espero poder ver o centenário aqui do nosso aluno. Ver, não participar. Não discutir mais
Bom, nós temos o tempo aqui da Maria Silva, o caso Ivan, eventualmente eu. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, por favor. Tá? Alguma pergunta? Pedro, alguém tem o microfone? O ministro falou de aumentar a competição dos processos de concessão de privatização. Grande parte dos players nacionais vão estar, eu imagino, que estejam fora dos bids, por razões sabidas. Então, minha pergunta qual é a medida que a gente, de fato, pode tomar? Uma abertura muito mais radical para capital estrangeiro, uma mudança de legislação, ou tentar... Se no passado o próprio governo tentava formar os grupos, que eu acho algo não ideal. Então, a minha pergunta é como aumentar a competição nessa conjuntura que estamos agora? Você tem razão, esse é um aspecto que a gente não falou, né? Hoje, eu acho que não precisa de nenhuma mudança de legislação. O que a gente tem discutido é que os editais sejam totalmente abertos. Você viu até ele mencionando que os editais foram feitos em português. Óbvio que você tem que fazer... A nossa intenção é fazer um roadshow internacional, quando a gente tiver com isso tudo organizado, para falar com os investidores, como governo, mostrar os projetos, enfim, explicar esse novo momento, embora a gente já esteja conversando, porque todo mundo está aqui para tentar entender, né, o que está acontecendo. A ideia é que seja aberto para os estrangeiros, porque, anteriormente, isso, eu acho que na maioria das coisas que acontecem no país, sempre os estrangeiros puderam participar, mas não podia ser líder do consórcio, tem que estar sempre associado a um brasileiro, e tem muitas regras burocráticas que acabam impedindo que, de fato, ele acabe participando. Então, isso é uma coisa que terá que ser, digamos assim, resolvida, porque o objetivo é que a gente tenha um número de participantes grande e, certamente, a gente conta com os estrangeiros, até pelos aspectos que eu falei, transferência de tecnologia, uma série de coisas, que poderão ser também fundos, não precisam ser necessariamente os operadores. Você pode ter concessionários que sejam fundos de investimento e que eles tragam os operadores. Que é um modelo, assim, esse modelo passado, eu acho que ele desestimulou muito aqui, nós tivéssemos fundos como parceiros, que são os grandes investidores de longo prazo. O caso do Ivan preocupado aqui com prazo longo, os fundos, os grandes fundos internacionais, os próprios fundos brasileiros, eles são os grandes investidores de infraestrutura, porque têm exatamente recursos que precisam ser remunerados no longo prazo. Mas a intenção, Pedro, é que não haja qualquer tipo de restrição. É melhor usar o microfone. Não sei se você, Maria Silva, pode responder. Eu acho que talvez fosse mais apropriado para o Moreira Franco, mas e o papel das agências reguladoras? Né? A gente tem vivido um processo de diminuição do papel delas, no sentido de ter independência, de olhar para essa situação na qual você permita mais segurança regulatória para que esses investidores talvez venham, né, a participar dos leilões, a ter uma segurança regulatória que os permita pensar no longo prazo no Brasil. Eu não sei se você pode responder. Não, ele falou sobre isso e eu falei também. Ele disse claramente que essa é uma das grandes prioridades. Na verdade, o governo já mandou até um projeto que dá autonomia financeira, que hoje nem autonomia financeira as agências têm, elas dependem dos ministérios para as suas despesas, então elas têm que ter a precondição básica, e o governo já enviou, eu não sei se é a medida provisória, um projeto de lei, mas, enfim, já está discussão, e ele colocou claramente, eu falei também, gente, se a gente não tiver a agência reguladora funcionando, eu não consigo nem entender como é que um processo desse pode ter sucesso. São todos investimentos de prazo longo, e eu não consigo entender um Estado forte, que a gente precisa ter, que não necessariamente é um Estado grande, e possivelmente não é um Estado grande, mas é um Estado forte, que não tem agências reguladoras fortes, que sejam capazes de fiscalizar os contratos, fiscalizar os projetos e garantir a segurança regulatória necessária. Independência também, né, que elas possam... Total independência. Tem que ter independência garantida, que começa pela financeira. Maria Silvia. Ou a financeira é uma pré-condição para essa, né? Nessa parte regulatória, nós temos, no setor de energia, tem dois pontos específicos. A mudança do sistema de leilão para o setor de petróleo, com partilhas e outros pontos, e a medida provisória 579, que virou a Lei 12843, que
alterou completamente a estrutura do setor elétrico. E, pelo que o ministro falou, o preço é preço justo, não modicidade tarifária. Então, está faltando claramente alterar o funcionamento dessas agências que, na verdade, eles estão ainda colocando a ótica do preço via modicidade tarifária e estrangulando as taxas de retorno das empresas. Então, gostaria que você comentasse um pouco a respeito. Ele falou e é correto, assim, eu posso até te dizer que tem um leilão que vai acontecer de transmissão, que já estava encadeado aí, que ainda tem um pouco esse componente, vai acontecer em setembro, mas que o BNDES, o Ministério das Minas e Energias, mas nesse leilão, possivelmente vai haver uma mudança já das condições de financiamento do banco, isso vai acontecer em setembro, e que o Ministério das Minas e Energia, a ANEEL e o BNDES já começaram a conversar para rever as premissas desses leilões. Tá? Não, mas não é só transmissão, não. Transmissão e geração, nos dois. Nós não vamos ficar na transmissão, a gente vai olhar, na verdade, não vamos olhar todos os setores, nós estamos começando pelo setor de energia, a rever as premissas. Acho que a mensagem é, vamos rever as premissas. Essa é a mensagem, não só para a energia, mas para todos os setores. Rever não quer dizer necessariamente mudar, mas nós vamos rever tudo. E estamos começando pelo setor de energia. Tá? Eu queria aproveitar que a gente está num evento científico, nós temos aqui inúmeros especialistas em regulação, em leilões e outros aspectos da ciência econômica, e apontar o seguinte, eu acho que, eu ouvi a colocação do senhor ministro, mas eu acho que nós continuamos ainda com uma coisa muito vaga. Por que é um preço justo? Eu acho que, para deslanchar esse processo, tem que ser ainda muito mais preciso. E dizer, olha, nós vamos ter um mecanismo de concessões baseados em taxa de retorno, porque, na prática, é isso que está acontecendo. Né? Mesmo nas concessões que foram feitas anteriormente, que se estabelecia lá uma concorrência para a tarifa que será cobrada, etc., etc., na hora de rever o contrato, que sempre tem um momento que tem que ser revisto, sempre imprevisto, etc., acaba, direta ou indiretamente, caindo no critério de regulação por taxa de retorno. Agora, a regulação por taxa de retorno, eu acho que, para funcionar, tem que ter um arcabouço institucional muito bem definido, o que entra na base a ser remunerada, como é que é determinada a taxa de retorno que vai ser permitida, como é que é a taxa de risco que vai ser contemplada, com que frequência que você vai fazer essas revisões, quem é o órgão regulador que vai decidir esse negócio. E hoje eu não sou especialista, não estou acompanhando com detalhes essa coisa, mas eu acho que é uma coisa meio caótica. Eu acho que é uma coisa meio ad hoc, e vai mesmo com base nos problemas que vão surgindo. No setor elétrico, assim, eu vi de longe, já teve época que eu acompanhei esse negócio de perto, mas eu percebi que a revisão tarifária é um negócio completamente arbitrário, no final das contas, mas, no fundo, tem a ideia da taxa de retorno. Os investidores que botaram dinheiro lá atrás têm que ser remunerados. Então, me pergunto, ou sugiro, né, se não é o caso de, realmente, como dizem os americanos, bite the bullet, né, e passar uma lei que, ó, é assim. E tem modelos, claro, em outros países que têm esse tipo de detalhamento, né, e se a gente não vai precisar fazer isso, se quiser atrair essa turma que está acostumada a trabalhar neste contexto. Bom, eu não sei dizer se a gente precisa fazer uma lei. Realmente, me assusta outra vez alguém quer fazer lei para tudo, porque é tanta lei que ninguém nem cumpre as leis. Mas, enfim, mas eu acho que o conceito que você colocou é exatamente o conceito. Não é tabelar o retorno, não é a coisa da modicidade tarifária que acaba não funcionando, é ter realismo. Eu não sei exatamente o conceito de justo, te confesso que eu não sei, mas eu acho que o conceito de realismo eu entendo bem, que é fazer as contas e, enfim, eu acho que cada um tem o seu retorno, tem o seu custo de capital, tem a sua estrutura de custos, e isso é que você equaliza, por isso você tem leilão que cada um bida diferente. Né? Eu acho que a direção é essa.
Como esse é um trabalho feito a muitas mãos, quer dizer, na verdade, o banco ele é um pouco a espinha dorsal do processo, mas você tem os ministérios que fazem essa discussão, e eu falei aqui, por exemplo, no caso da energia, como nós somos financiadores, isso aparece nos leilões, eu tomei a iniciativa de procurar para a gente rediscutir essas premissas. E o ambiente é extremamente propício, todo mundo quer fazer isso, e possivelmente alguma novidade vai vir daí. Mas isso vai acontecer em todos os setores. Se não for assim, não vai ter sucesso. Eu acho que já vimos tudo que não funcionou, agora, em cima do que não funcionou, a gente tem que ir para a vida real. E a vida real é essa. Bom, espaço para a última pergunta, se alguém... Bom, primeiro, Fernando Torinho, do Clube de Engenharia, eu sou o diretor técnico do clube. Acho que nós já sabemos tudo que não funcionou, em todos os setores. Na distribuição, na geração, na transmissão, nas concessões de rodovias, ferrovias, né? Nas agências reguladoras, nós sabemos tudo. Todas as pessoas que militam em cada setor, nós sabemos os nossos que nós temos. E o que precisa fazer para destravar esses nós. E a situação do país, ela exige, né, uma necessidade enorme da gente fazer concessões, né? Não só pelo emprego, por direito, fazer as coisas também funcionarem, né? E essa parte ambiental ela é muito importante, porque você pega uma concessão e você, uma obra de uma usina, uma hidrelétrica, um projeto grande, né? Você faz uma concessão e você não tem uma licença, no meio da obra, você para a obra, você tem intercorrências, um custo enorme, 6 meses, 10 meses, você fica brigando, você diminui, você tem um custo que você não consegue imaginar, nem colocar no papel, para poder você ter cobrir essa incerteza que aconteceram em vários projetos de usinas hidrelétricas e de linha de transmissão também. E o que eu acho que é o sucesso de tudo, realmente, é possibilitar a segurança. Várias empresas estrangeiras vieram para cá, em vários setores, retornaram, porque não tinham nem com quem conversar, não tinha confiança e foram embora do Brasil. Então, eu acho que a sociedade está muito madura, os setores sabem, e se o governo souber ouvir e fazer uma coisa a várias mãos, nós teremos um sucesso muito grande e quem vai ganhar é a sociedade brasileira. Nós sabemos o que precisamos fazer, todos os setores. Acho que é saber ouvir e a gente fazer uma coisa juntos para poder tirar o país do atoleiro. É só isso que eu queria falar. Totalmente aberto e de acordo. Bom, vou então encerrar o nosso debate aqui. Muito obrigado pelo comparecimento de todos e do ministro, da Maria Silva e do Carlos.